meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema de hoje, curvem-se ao vivo do verbo viver. Baseado no Zohar Bereshit 189a. Quando Jacó viu Deus andando na frente dele, ele se curvou diante dele, Deus. E passou diante deles e inclinou-se ao chão 7 vezes. Rabino Elazar cita o versículo, pois não adorarás outro Deus, porque o Todo-Poderoso, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Você acha isso em Êxodo 34, versículo 14. Como poderia Jacó, o maior dos patriarcas, o escolhido para ser a porção perfeita de Deus e aquele muito próximo a ele, Deus, curvar-se diante desse Esaú? Esse Esaú do mal, esse Esaú mau, que está do lado da idolatria. Pois curvar-se a ele é o mesmo que se curvar a outro Deus. Você pode encontrar a resposta dizendo que quando a raposa está em ascensão, até o leão vai e curva-se para ela. Mas isso não foi o que aconteceu. Esaú é considerado como um idólatra e Jacó nunca se curvaria para esse lado da porção. Então, só lembrando, o texto diz que Jacó se curvou quando ele encontra Esaú. Mas, na verdade, Jacó estava se curvando para Deus. Para explicar isso, veja como está escrito. E assim lhe dirás, para o vivo, ou seja, paz seja para você e paz para a sua casa e paz para todos que você tem. Você acha esse texto? Samuel 25, versículo 6. Se for proibido dar a primeira saudação de paz para as pessoas más, porque shalom em hebraico é paz, e também é um dos nomes de Deus. Porque Davi disse isso a Nabal. Ele disse isso a Deus como sugerido pelas palavras extras para a saudação. Para o vivente, para se conectar a Nabal com o ser vivo, embora Nabal pensasse que era dirigido a ele. Na verdade, era dirigido ao Deus único. Da mesma forma, Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Se acha esse texto em Gênesis 47, versículo 31. Ele se curvou para o filho de José? Não, ele curvou-se para o lugar onde a Sheriná descansou. Então ele estava se curvando para a presença divina, que a Sheriná é a presença divina. Porque a Sheriná manifesta-se acima da cabeça da pessoa doente, na cabeceira da cama. Então, o doente está deitado na cama, a Sheriná se manifesta na cabeceira da cama desse doente. Aqui também, e ele passou antes deles. O que as palavras e ele adicionam? O que significa que a Sheriná supernal, que se manifestou diante de Jacó, foi à frente dele, foi à frente de Jacó. Então a presença divina está na frente de Jacó. Tinha a presença de Deus lá. Este é o guardião superno que vigiava sobre ele. Quando Jacó viu andando na frente dele, ele disse, Jacó conseguia ver e perceber a Sheriná, perceber a presença de Deus. Então Jacó disse, agora é hora de se curvar diante de Deus, que foi à frente dele. Agora tudo faz sentido. Ele não se curvou para Esaú. Felizes são os justos cuja ação é para a glória de seu mestre.
Ele se ajoelhou e curvou 7 vezes, até que ele chegou perto ao irmão dele. Então ele se ajoelhou e curvou 7 vezes para Deus. Só depois disso ele chegou perto do irmão dele. Não está escrito, não. Ele se curvou diante de Esaú. Não está escrito isso. Está escrito, ele se curvou diante dele, que é Deus, e não diante de Esaú. Mas quando ele viu Deus andando na frente dele, ele se curvou diante dele. Então, quando Jacó viu Deus, viu a presença divina andando à sua frente, aí sim ele se curvou para a presença divina. Isso indicou que ele não estava pagando respeito ou adorando outra pessoa. Tudo isso foi apropriadamente. Felizes são os justos cuja ação é para a glória de seu mestre, para não desviar para a direita ou para a esquerda. O que você vê não é necessariamente o que você recebe. As aparências enganam e todos somos mestres do julgamento. Então, julgar é fácil. Então, não julgue. Julgar nosso próximo do lado do mérito é uma consciência messiânica. Ou seja, a gente tem que sempre julgar pelo melhor e não pelo pior. Mas por que é tão difícil de fazer isso? Talvez venha de nossa profunda insegurança, profundamente enraizada em todos nós, que nos são inferiores. Talvez venha da nossa profunda insegurança, que somos inferiores, que não somos bons o suficientes, ou seja, a maioria das pessoas pensa que não é bom o suficiente, não é bonito o suficiente, não é rico o suficiente, não é bronzeado o suficiente, não é inteligente o suficiente, não é musical o suficiente e assim por diante. Sempre se rebaixa, se desqualifica. E isso não está certo. Se quisermos amar nosso próximo como a nós mesmos, provavelmente devemos amar a nós mesmos primeiro. Então, valorize você, que você vai valorizar o seu próximo da mesma maneira. E aí, então, podemos sair. Quando alguém realmente ama a si mesmo, e ama a si mesmo corretamente, não há necessidade de desfazer do outro. De desfazer sempre do outro, que é o que acontece. Sempre julgar o outro pelo ruim, não pelo bom. E as ações que parecem ser problemáticas são todas resolvidas no benefício de outros. Então, julgue sempre o teu próximo pelo melhor somente. Deixa o que é ruim de lado. O Zohar aqui dá-nos explicações, ou nos dá explicações para o comportamento aparentemente estranho de Jacó, que na verdade estava corretíssimo. Assim também devemos explicar o que vemos como problemático no favor do nosso companheiro. Então, com isso, encerro o vídeo por aqui e a mensagem é essa: julgue o teu próximo como se julgasse a si mesmo, como se você fosse o seu próprio juiz, ou seja, julgue-o pelo que ele faz de bem e de bom e não de ruim. Com isso fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.